Doutora Samara Castro, especialista em direito eleitoral e digital. O que aconteceu com a Jovem Pan e o TSE? Houve censura à Rádio Jovem Pan? Qual é a sua opinião? Já começa com a pergunta fácil, né, Aldemir? Eu entendo que não teve censura. Acho que a gente, talvez, pelos ânimos estarem muito acirrados, a gente esquece que essa justiça e as eleições têm história. E não é a primeira vez que a gente tem uma intervenção da justiça eleitoral em canais, em emissoras, em concessionárias né, de comunicação. Acho que tem dois casos assim, muito emblemáticos para a gente lembrar antes da gente começar a falar sobre o que aconteceu com a Jovem Pan, que foi o caso da leitura de um direito de resposta do Brizola no Jornal Nacional, uma coisa super antiga, mas um clássico, e também o caso do SBT, que teve ali a sua restrição também por questões eleitorais. Uma coisa importante, Aldrin, da gente dizer é o seguinte: quando a gente está falando de TV e rádio, elas são muito mais normatizadas do que a internet. E agora isso ficou um pouco difícil porque junta tudo uma coisa só, né? Um ecossistema de comunicação só. O que aconteceu com a Jovem Pan é uma coisa muito simples. É um pedido de remoção de conteúdo com direito de resposta. Uma ação super comum que a gente vê, inclusive, acontecendo várias vezes durante as eleições. O que eu acho que ali se passou um pouco tem a ver com a postura que a Jovem Pan teve ao receber essa decisão. Eles estenderam, por vontade do próprio canal, o ecossistema ali de informação, eles estenderam a decisão, dizendo que não poderiam falar sobre nada, quando a decisão era muito restrita, dizendo especificamente sobre as questões que estavam no processo. E eu acho que é natural que a gente tenha esse afoitamento, que todo mundo fique muito desesperado para entender se aquilo foi censura, se não foi censura. Está tudo exatamente dentro do que prevê tanto a legislação eleitoral, e eu não estou falando só das resoluções do TSE, que aí você pode até dizer, mas as resoluções não têm tanta força como as leis. Mas desde o Código Eleitoral, a Lei das Eleições e as resoluções têm previsão para normatizar isso que aconteceu com a Jovem Pan. Então, eu não vejo que teve, assim, em nenhuma circunstância, nenhum tipo de censura. Acho, inclusive, que é muito equivocada essa narrativa que está sendo colocada. Me permita dar uma contribuição como jornalista, radialista, eu já trabalhei em várias rádios, inclusive na própria Jovem Pan e emissoras de TV. Como são concessões públicas, existe todo um cuidado em períodos de campanha eleitoral. Quem já trabalhou numa emissora de TV ou rádio sabe que em ano eleitoral você recebe uma cartilha que vem lá do TSA e do TSE e com regras, lembrando a todos os profissionais das emissoras, dessas empresas, que, olha, vocês podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Se chamar o candidato A, tem que chamar o candidato B, tem que dar ao mesmo tempo. A isonomia, a questão do equilíbrio do tempo, enfim. Tudo isso é sabido há muito tempo. Há muito tempo. Então, como a gente está justamente num período eleitoral, é óbvio que a emissora recebeu esse pedido de direito de resposta, né, da campanha do PT e foi concedido, porque realmente acho que a gente não precisa ser cuidadoso com as palavras aqui. A Jovem Pan pega pesado quando ela trata do candidato do Partido dos Trabalhadores nos seus programas, ao longo da sua programação. Ela usa palavras muito pesadas, termos que ela não usa com os outros candidatos, ou com o outro candidato agora no segundo turno. E tem um detalhe, assim, quando tem na decisão, assim, que a pessoa, a emissora, aconteceu muito hoje com o Janones, com vários outros perfis, aconteceu também com o mesmo caso da Jovem Pan, que se abstenha de dizer tal coisa. Esse se abstenha de dizer tal coisa é para que a pessoa não reincida naquilo que já está decidido, que é irregular. Então, não tem uma censura sobre todo e qualquer assunto que a Jovem Pan vá falar. É isso que está Tem, escrito na notificação do TSE para a Jovem Pan. Se exatamente, abstenha de dizer tal termo. se Não. abstenha de dizer aquele assunto que é o referente, que é realmente a situação do Lula, que é uma situação complexa, mas os termos que estavam sendo utilizados pela Jovem Pan não correspondem com a realidade, eles estavam descontextualizados.
Então, que se abstém de dizer exatamente isso que está na decisão. Esse, inclusive, é um texto, não é uma inovação, é um texto padrão. Você vai ver que quase todas as decisões que têm pedido de direito de resposta e remoção vai ter lá uma frase que se abstenha de dizer tal coisa. Por quê? Porque senão as decisões ficam inócuas, que era o que estava acontecendo, inclusive. A resolução, essa nova resolução, ela vem para encaixar um pouco esse problema. O que estava acontecendo? Você recebia uma ordem judicial e você dizia, tá bom, vou cumprir, mas vou cumprir no prazo, que é o máximo prazo, e vou dizer aqui para todo mundo que eu recebi essa ordem judicial e que eu não posso falar, mas é para ser dito. E isso é um descumprimento nítido de decisão judicial. Então, assim, esse se abster não é porque você não pode falar sobre nada. Está restrito ao que foi pedido, está restrito ao que foi dado. E isso tudo tem sido modulado nas decisões do TSE, e podem existir inúmeras críticas, mas eu entendo que eles têm sido cuidadosos nessa modulação na maioria das decisões. Aí a Jovem Pan pega o se abstenham e transforma. Fomos proibidos de dizer. O Qualquer TSE, coisa. o TSE proibiu a gente de falar do Lula, o que é uma grande mentira.